Hoje o vídeo vai ser sobre duas regras de finanças que eu acho muito interessante para as pessoas começarem a aprender a organizar seu dinheiro. Vou citar aqui quais são as duas regras. A primeira regra é 75, 10, 15. Nesse vídeo eu vou falar qual delas pode ser a melhor para você. Essas regras foram feitas para pessoas que não conseguem se organizar financeiramente, para as pessoas terem mais ou menos um norte para onde vão, como é para as pessoas terem essa organização financeira e como é para organizar o tanto de porcentagem que pode gastar em cada coisa. A regra 75, 10, 15 é uma regra para quem não tem muita condição financeira, para quem, vamos dizer assim, ganha um salário mínimo e quer começar a organizar suas finanças e quer começar a investir. A regra 75, 10, 15 é para quem está começando a investir e não tem tanta condição financeira. É uma regra que podemos nos acostumar a fazer mais fácil. A regra funciona assim: 75% do que você ganha vai para aluguel, contas de água, luz, internet, energia, comida, todas essas despesas. No caso, a sua despesa não pode ultrapassar 75% do seu salário. Isso vai ser complicado para a maioria dos brasileiros porque não é uma meta fácil. Dessa porcentagem que vai sobrar, 10% vai para a sua reserva de emergência. Vai ser menos assim: a cada R$1 recebido, você vai ter que guardar mais R$1 na sua reserva de emergência para que consiga conciliar essas questões do salário e do que você tem que guardar. Ou você pega mesmo, tira uma média de quanto você tem que guardar e no final do mês você separa aquele dinheiro e coloca como se você estivesse devendo a si próprio. Sei que não vai ser fácil no começo, mas depois que você se acostumar, organizar o seu dinheiro vai ser a coisa mais fácil do mundo para você. E os outros 15% que restam vão para os seus investimentos. Parece até uma coisa difícil, mas quando você começar a estudar, começar a ver como é, vai ser tudo bem mais fácil. E o quanto antes você começar, vai ficar mais fácil para você. Os investimentos são a maior necessidade de uma pessoa que quer realmente mudar de vida. Nós também temos a outra regra, que é a 60, 30, 10. Essa regra eu acho melhor você começar a aplicar depois que você já estiver acostumado com aquela regra que eu acabei de citar, que é a 75, 10, 15. O que acontece? Quando você já está acostumado com 75, 10, 15, às vezes você vai ver que você já consegue economizar mais, organizar o seu dinheiro melhor e aí você passa para a etapa de chegar nessa regra que é a 60, 30, 10. Já que ela é um pouco mais complicada que a de 75, 10, 15. A 60, 30, 10, ela é bem parecida com a outra, mas ela tem algumas diferenças. Nesse caso, em vez de você botar 65% do seu salário para pagar as suas contas, você vai botar 60% para pagar todos os seus gastos. Gastos como aluguel, água, luz, internet, vamos dizer assim, essas despesas que você tem todo mês. Essas porcentagens de 60, 30, 10, 30% vão para investimentos e para a reserva de emergência. E também para adiantar, às vezes, algumas dívidas que você tem aí que você não conseguiria antes. Mas agora você já consegue guardar um pouco a mais e adiantar um pouco essas dívidas. Eu sei que isso não é fácil para um pobre que ganha um salário mínimo, ou no máximo até 2.000, 2.000 e pouco. Então eu recomendo para você, eu sei que não vai ser fácil que eu vou falar, mas eu recomendo para você ter uma renda extra ou mais. Porque não adianta você ter só um salário, gente. Um salário não vai te sustentar, não. Um salário mínimo hoje em dia não dá pra nada. Se você for ver água, luz, aluguel, tudo que você for gastar assim, comida, quando você vê, você tá consumindo mais do que você consegue pagar. Porque realmente hoje em dia as coisas estão muito caras. Então, se você ganhar só um salário mínimo, você já vai ter que ter uma renda extra ou duas. O salário mínimo hoje em dia não dá pra quase nada. Todo mundo hoje sabe que esse salário mínimo realmente não é uma coisa para o brasileiro viver, é uma coisa para o brasileiro sobreviver, porque imagina uma pessoa que está fazendo malabarismo e consegue sobreviver com R$1.500. Vai ter gente que vai falar assim, eu consigo, mas às vezes a pessoa vive numa casa que tem tipo 3 pessoas que trabalham e tal, às vezes ela ganha pouco, mas as outras pessoas ganham mais um pouco, conseguem ajudar mais na casa. Então isso é bem complicado, gente, porque uma pessoa só ganha um salário mínimo, hoje em dia no Brasil não consegue viver direito. Porque eu vejo muita gente falar, eu tenho não sei quantos filhos, ganho um salário mínimo, como é que eu faço? E é muito complicado. Se você não procurar ter uma renda extra, procurar fazer trabalhos extras, você não vai conseguir mudar de vida. E os 10% que restam vai ser por lazer. Vai ter muita gente que vai falar assim,
Ah, mas eu poderia usar isso para as dívidas, para isso, para aquilo. Só que isso aqui não vai estar naquele 60% do início. 60% do início é só para suas dívidas. Como eu já citei antes, esse aqui é para lazer, vamos dizer assim. Ah, eu quero sair. Só que você vai ter aqueles 10%. Você vai pegar no mês, ver quanto você ganha e tirar só 10% para você ficar o mês inteiro usando só aquilo de dinheiro. Se regrando a sempre pensar que você só tem aquilo para gastar. Então, esses 10% são aquela questão assim, melhor você ter 10% para gastar um pouco com si mesmo, do que você querer gastar 30%, 40% consigo e depois não ter nada para pagar as contas e começar a ficar endividado. Quando vê, não tem dinheiro nenhum na conta, tem contas para pagar, aí vai ter que fazer empréstimo do banco, vai ter que fazer empréstimo disso, daquilo e vai ficar totalmente endividado. Então, eu recomendo para vocês sempre ter uma organização financeira. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se inscreve no canal, dá um like.